Olá, a partir de agora você é nosso convidado a acompanhar uma conversa com o senador Wellington Fagundes. E a nossa conversa é sobre a liderança que ele assume aqui no Senado Federal frente ao bloco moderador. E a gente aqui no Argumento tem entrevistado as lideranças, os senadores que assumem agora esse papel, perguntando que num ano como esse, que se avizinha uma pauta tão desafiadora, pelo menos tem sido consensos parlamentares de que é uma pauta que demanda muito trabalho, como o senhor pretende atuar frente à liderança do bloco? Bom, Tânia, eu fui líder do PR o ano passado. Foi para mim uma boa experiência, né? Aprendi com os companheiros e agora, claro, a nossa responsabilidade é muito maior, porque assumimos essa posição de substituir um ex-presidente da República com toda a sua capacidade. O presidente Collor é uma liderança inconteste e tanto é que o nosso bloco, no biênio passado, nós tivemos dentro do bloco o primeiro secretário aqui da casa, que foi o senador Vicentinho, fruto exatamente de uma boa articulação política pelo nosso grande líder. E este ano, então, até por indicação de todos os companheiros, que eu quero aqui agradecer a todos eles pela confiança, pelo senador Collor, pelo senador Armando Monteiro, que representa o PTB, né, o Collor representa o PTC, e temos também o Cidinho Santos, que é do meu partido, do PR, que substitui aqui o senador Blairo, que hoje é ministro, ainda o Thierry Pinto, que representa também o PTB, e que tem feito aqui já, a gente tem observado na sua experiência de ser um parlamentar da ponta, um parlamentar que conhece a população, inclusive é da área da comunicação. Além dele também o próprio Vicentinho Alves, que foi o nosso primeiro secretário nesse biênio, ele que também já foi deputado estadual e tem uma grande experiência política. O Magno Malta, que é uma figura popular, né? Está aí nas mídias sociais, às vezes nenhuma aparição com 1.200.000 pessoas. Dispensa apresentação. É muito combatente, então, principalmente nas causas populares. E o nosso companheiro Pedro Chaves. O Pedro Chaves, ele é do Mato Grosso do Sul, um senador que, com pouco tempo que chegou a casa, já é uma referência, né? Principalmente na área da educação. Ele que foi o relator da reforma do ensino básico, e eu, inclusive, estudei no Mato Grosso do Sul. O meu segundo grau foi numa escola da família do Pedro Chaves, a Escola Massi, moderna Associação Campograndense de Ensino, que depois transformou numa grande universidade. Portanto, temos no bloco pessoas dessa envergadura, pessoas com experiência em várias áreas, como o Armando Monteiro, que ele foi ministro da Indústria e Comércio, é um grande empresário, foi presidente da CNI, enfim, todas elas figuras que nos ajudarão muito, isso é muito bom, mas que me traz muito mais responsabilidade, principalmente nesse momento que você disse, da nossa pauta muito discutida, é uma pauta carregada, uma pauta que tem pressão muito grande nesse momento. Eu quero registrar que estou aqui há 25 anos e já vivemos muitas crises, né? Sim. Uma hora uma crise política, outra hora uma crise econômica, mas como sempre tenho dito, nunca duas crises ao mesmo tempo. E nós vivemos duas crises que estão se delongando, né? E principalmente a crise política é que acaba agravando a crise econômica, porque por mais medida que o presidente tome, se você não tem o equilíbrio político necessário, não traz a credibilidade necessária para que os investimentos cheguem ao país. Então, é um grande desafio. Senador, falando sobre a atuação do bloco, né, com relação às crises que o senhor cita, econômica e política, eu lembro que ano passado o senador Collor teve em plenário apresentando um trabalho em nome do bloco, sugerindo que a casa pelo menos refletisse sobre a questão do parlamentarismo. Porque isso traz uma série, o presidencialismo traz uma série de características que acabam dando uma certa instabilidade política de tempos em tempos para o nosso país. Essa proposta ainda não chegou a ponto de maturar mesmo uma reflexão no plenário. O bloco continua sustentando esse convite de que a gente faça mesmo, a casa faça uma reflexão sobre o assunto, que o Congresso pense sobre isso? O bloco, então, o bloco moderador, ele continua com os mesmos partidos, né, praticamente os mesmos parlamentares, então aquilo que foi discutido no passado, nós vamos dar continuidade, aperfeiçoando, discutindo de acordo com o momento que estamos vivendo. Mas a pauta política ela é importantíssima, né? Nós temos que discutir essa reforma política, aliás,
todos os candidatos a presidente da República foram aos programas de televisão, foram aos palanques e prometeram as reformas. A reforma política, a reforma tributária e a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, mas infelizmente a crise política acaba sempre deixando para depois, e aí é onde entendo que a crise não consegue chegar-se a uma decisão, a uma conclusão. Por isso, eu acredito que o presidente Michel, que tem demonstrado que não pretende ser candidato, mesmo com a baixa popularidade, eu penso que ele tem que aproveitar esse início de ano, porque tem um apoio muito grande do Congresso Nacional. Demonstrou que tem um apoio aqui em todas as votações que ocorreram. Então é hora, mais do que nunca, do presidente firmar a posição, aprovarmos essas reformas necessárias para que o país possa continuar e buscar os novos investimentos necessários, né? Principalmente eu luto muito aqui a questão da infraestrutura, porque a infraestrutura é fundamental para promover o desenvolvimento, para promover a geração de emprego. O nosso país, nós temos, por exemplo, na área mineral, o Mato Grosso, nem 1% da capacidade mineral ainda foi explorada. Nós somos o maior produtor das commodities agrícolas e nós temos capacidade, o Mato Grosso só, de produzir tudo que se produz no Brasil nessa área. Precisamos de infraestrutura, porque, como eu disse, nós estamos no centro do Brasil, nós estamos no centro da América do Sul. Então, isso, por um lado, é muito bom, porque temos vastas áreas, mas também nós temos a dificuldade da logística, porque para levar, por exemplo, uma saca de milho do Mato Grosso ao Nordeste, o custo do frete às vezes é o dobro do preço do produto. Então nós precisamos construir ferrovia, nós precisamos investir nas nossas hidrovias. As nossas ferrovias, nós tínhamos no Brasil, há 35 anos atrás, 30 e poucos mil quilômetros de estrada de ferrovia. Hoje nós temos 12 mil funcionando, ou seja, nós diminuímos, nós partimos para o rodoviarismo. Foi importante, mas nós temos que buscar alternativas para ter um custo menor de transporte no Brasil. Melhorando as nossas estradas, construindo mais estradas, mas investindo também nas ferrovias e hidrovias. Isso é que vai trazer mais competitividade ao Brasil. Nós teremos, através das obras de infraestrutura, a condição de atrair investimentos externos? Porque falou-se no final do ano passado, ventilou-se a possibilidade de parcerias com a China, com empresários chineses para a construção de ferrovias no país, não é isso? Olha, para atrair o investimento, nós precisamos de segurança jurídica. Esse é um aspecto que o Brasil precisa trazer segurança para o investidor. E você faz um contrato no Brasil e, de repente, muda o governo, muda-se a situação, vem um novo decreto e muda tudo. Nós temos que fazer com que a segurança jurídica ela seja uma garantia para o investidor. E tem isso como fazer isso pelo Congresso? Pelo Congresso, tem que ser através de emenda. Inclusive, eu sou autor de uma emenda exatamente que propõe isso. Hoje você pode alterar aquilo que foi contratado por um decreto. Então, a nossa proposta não. Todas as concessões brasileiras, para que um governo futuro possa alterar, tem que ter mudança de quórum qualificado, ou seja, a grande maioria absoluta do Congresso Nacional. Das duas casas, né? Das duas casas. Você não pode mudar um contrato que foi feito para 30 anos. Agora, por exemplo, todas as concessões brasileiras de rodovias, de aeroportos, estão praticamente paralisando. Por quê? Porque aqueles contratos que foram feitos com o BNDES para ser contrato de curto prazo, que são os empréstimos ponte, mas que o BNDES tinha o compromisso de financiar por 25 anos, hoje está tudo suspenso, em função da Operação Lava Jato, em função de outras situações. Isso não pode acontecer. Uma empresa internacional que vem para cá, ela tem que ter a segurança de que aquilo, por exemplo, a questão de porto. Nós tivemos a Lei Geral dos Portos, que aconteceu agora no governo passado. Isso mudou muito e o investidor ele fica instável. Então agora nós estamos trabalhando inclusive a prorrogação das concessões e para isso nós temos que ter uma legislação muito clara, porque o investidor de fora quer investir no Brasil. O Brasil tem um grande potencial, inclusive essa questão dos Estados Unidos com a eleição do novo presidente, tudo isso abre novas oportunidades para o Brasil. O Trump está fazendo uma política assim, um tanto radical, isso facilita com que os investidores venham para o Brasil.
o Japão, eu tive o ano passado no Japão, nós tivemos na Rússia, a Europa toda está lá com juros negativos. Então o Brasil é um país atraente. Agora nós precisamos dar essas condições de segurança para que as pessoas venham para cá. E esse é o tom de trabalho do Bloco Moderador nesse ano de 2017? Esse é um trabalho que farei como líder do Bloco Moderador. Claro, com o trabalho, com o apoio de todos os nossos companheiros. Todas as terças-feiras nós temos uma reunião, uma reunião almoço, onde a gente convida autoridades. Por exemplo, já convidamos inclusive o senador Paim para discutir, ele que é um ardoroso, né, fervoroso defensor da questão do trabalhismo. Isso. Né? Ele defende as reformas, mas não é para tirar as conquistas do trabalhador. Vamos discutir com ele. Assim como vamos discutir com outras posições para que o bloco tenha uma posição formada, para que ajude o Brasil. Nós não queremos fazer com que a CLT, que foi uma conquista do trabalhador, isso simplesmente seja rasgado. Mas temos que dar oportunidade para mais competitividade. Se o trabalhador, por exemplo, o rural, esse é um exemplo bom. O trabalhador rural, ele tem dia e hora, às vezes, que não é aquilo que o patrão quer ou que ele mesmo deseja. Não, nem que ele deseja, porque a hora de plantar depende de São Pedro, depende da chuva. Então, às vezes, ele pode trabalhar num final de semana e descansar, trabalhar de forma intensiva, 2, 3, 4 dias, e depois ele descansar e, às vezes, até cuidar do seu sítio, numa parceria com o fazendeiro. Isso acontecia muito no Brasil no passado. Hoje não, as coisas distanciaram. Então, nós precisamos aproximar o trabalhador do empregador, não colocá-los na condição de concorrente, porque o mundo mudou. Né? Tudo hoje é online, tudo que acontece aqui, lá no Japão, sabe na mesma hora, nos Estados Unidos da mesma forma, o que acontece lá nós sabemos aqui. Então nós precisamos fazer com que o país tenha mais possibilidade de competitividade. Então esse é um trabalho que vamos fazer junto com todo o bloco, mas também como presidente da Frente Parlamentar de Logística, Transporte e Armazenamento, quero aproveitar esse espaço de estar frente à liderança do bloco para que a gente possa modernizar principalmente essa questão da infraestrutura. Isso é muito importante para o Brasil. Não é só para o Brasil do Mato Grosso, do Centro-Oeste, não. Por exemplo, a questão dos portos. Sim. Hoje todos os portos ainda, os portos marítimos carecem muito de investimento, mas os portos fluviais também. Nós estamos fazendo um grande trabalho para os portos do Arco Norte, para fazer com que o produto produzido naquela região ali, norte do Mato Grosso, possa escoar pelo Pacífico, indo através de Rondônia, do Amazonas, do Acre. Então nós temos que nos aproximar, inclusive, dos países vizinhos. Por exemplo, eu estive agora há pouco em Cartagena, observando lá o porto lá em Cartagena. Eles utilizam muito mais o porto para transbordo dos produtos brasileiros, para chegar lá, e aí eles fazem uma nova adequação para exportar para o mundo inteiro. Então, você sabe que muito café colombiano é produzido no Brasil. Então nós temos que fazer com que nós tenhamos mais capacidade de exportar o nosso produto com melhor embalagem, com melhor rotulagem, com melhor agregação de valores. Não podemos ficar exportando café para a Itália e depois comprar naqueles copinhos aqui com um preço 10 vezes maior. Senador, infelizmente o nosso tempo já está estourado, mas eu agradeço muito sua presença aqui conosco. Eu que agradeço, Tânia, a todos vocês aqui da TV Senado, e esse ano será um ano de muito desafio. Mas eu acredito no Brasil. Eu sou um homem que tenho fé, esperança, o povo brasileiro é um povo muito trabalhador, eu tenho certeza que nós vamos vencer essa crise. Grata pela sua presença, senador, e eu agradeço também a você que nos acompanha, lembrando que esse é o programa Argumento e você é o nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado. Para isso, 0800 61 2211, que é uma ligação gratuita. Há também a possibilidade de rever esse ou outro dos nossos programas usando o endereço eletrônico senado.leg.br/TV. Até a próxima.